Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é contemplar aquelas cenas em que vemos Jesus feliz, alegre, mostrando alegria por ter encontrado um coração bom, simples, sincero. É, por exemplo, a alegria que Jesus manifesta quando tem o encontro com o centurião romano, que tinha ido ao encontro de Cristo para lhe pedir que curasse um servo muito estimado por ele, que estava gravemente doente. E quando Jesus faz aceno de seguir o centurião para acompanhá-lo, aquele homem diz: "Não, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Diz só uma palavra e meu servo será salvo." E Jesus se admira. Em verdade vos digo, não encontrei tanta fé em Israel. Um coração bom, que tem fé. Outra cena em que se manifesta a alegria de Jesus é quando, reunido com os apóstolos, se encontra num dos lugares do templo onde os fiéis vão depositando as suas esmolas, o chamado gasofilácio. E ele vê que muitos lançam dinheiro abundante porque o têm. E de repente aparece uma velhinha, uma viúva, pobre. Abre uma pequena bolsa e de dentro da bolsa tira 2 moedinhas insignificantes e as joga no cofre do templo. E Jesus exulta de alegria e chama os apóstolos: "Vejam, esta pobre viúva colocou mais para o culto de Deus do que todos os outros que tinham muito dinheiro." Jesus admira a simplicidade humilde daquela mulher. E a primeira alegria desse tipo que nós vemos no Evangelho é o encontro de Jesus com Natanael. Esse vai nos servir para principiar a nossa primeira meditação. Natanael é identificado pela tradição com o apóstolo São Bartolomeu, porque, na realidade, Bartolomeu é sobrenome, é filho de Tomeu. Da mesma forma que a São Pedro, Jesus o chama alguma vez Simão Bar-Jona, Simão, filho de Jonas. Pois bem, Natanael era um daqueles rapazes, deviam ter 30 anos, máximo 40, nem chegariam a tanto eles, que Jesus encontra como companheiros de São João Batista e que, depois de ter conversado com ele, João e André, eles vão avisar outros. Entusiasmados, tinham passado uma tarde com Jesus, encontramos o Messias.
E um daqueles que Jesus tocou o coração se chamava Filipe. Era Filipe. E diz o Evangelho que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, esses dois irmãos. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. E Natanael responde um pouco brusco, mas já mostrando um coração que não tem ainda a virtude da sinceridade, mas tem a virtude da franqueza. Diz o que pensa. Diz Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? E Filipe diz: vem e vê. E o Natanael é um homem simples que, muito bem, apesar da tolice que acaba de dizer, acompanha Filipe. E quando se aproxima de Jesus, diz o Evangelho que mal Jesus viu Natanael que se aproximava, disse dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, não há engano. Filipe, que é franco, como já vimos, diz: de onde me conheces? E Jesus lhe dá uma resposta que atravessa o coração dele com a luz da fé. A resposta é: antes que Filipe te chamaste, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Com certeza, pelo contexto, se vê claramente. É um momento em que Filipe estava pensando na vida e não tinha ninguém perto. Só Deus podia ver o que no coração dele, debaixo da figueira, estava acontecendo. E quando ele se dá conta disso, imediatamente, com toda sinceridade, ele disse: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como dizendo, Filipe tinha razão, é verdade. E Jesus lhe disse: só porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, verás coisas maiores do que esta. E vamos com a nossa primeira meditação no tema deste mês, que é amor à verdade. O verdadeiro israelita, em que não havia fingimento nem duplicidade, também se pode traduzir assim. O verdadeiro homem verdadeiro, a mulher verdadeira, são aqueles que não se enganam, e essa vai ser a primeira meditação, nem enganam, e essa vai ser a segunda meditação. Vamos começar pensando, portanto, assim: eu me engano? Eu sou sincero no íntimo da minha consciência? E talvez a pergunta mais importante que deveríamos fazer é: eu desejo ardentemente conhecer a verdade sobre mim mesmo? Sou bom ou não sou tão bom? Eu tenho essas virtudes ou tenho defeitos que não quero olhar? Como é que Deus me vê? E aí começa essa virtude da sinceridade, que é o desejo de ver-nos como Deus nos vê. Mas muitas vezes não queremos ver-nos assim. Ficamos mais tranquilos, porque se nos vemos, teremos que lutar para vencer as nossas más inclinações, os nossos maus hábitos, as nossas carências, as nossas omissões. É melhor não ver, não complicar. E então, a falta de sinceridade se nota pelo que eu chamo a síndrome de Adão. Resumindo, no livro do Gênesis se conta que os primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados, primeiro Eva, depois Adão, tentados pelo demônio com orgulho. Não precisam obedecer a Deus. Deus diz: não comam da árvore do bem e do mal. O fruto dessa árvore é um símbolo, lógico. E ele diz: nada disso. Se vocês fazem isso e comem desta árvore, ficarão sabendo tudo. Serão como Deus. Não precisarão depender de Deus. Eles caem. Como o orgulho faz cair tantas almas hoje e sempre. Nessa autossuficiência.
Eu não preciso de Deus. Eu sozinho sei o que está certo e errado. E depois de terem caído e perderem a graça santificante que Deus lhes tinha concedido, se sentem envergonhados e se escondem. E ao entardecer, da brisa da tarde, se ouve a voz de Deus que diz: Adão, onde estás? E Adão responde: eu tive medo e me escondi. E de fato está escondido atrás de uma moita. Eu gostaria que nós, já que estamos meditando sobre a sinceridade, pedindo a Deus luz para o nosso coração, nos perguntássemos: onde é que eu me escondo para não me ver? Quais são as minhas moitas? Como aquela moita de Adão. Eu diria que uma das mais comuns é o comodismo. Você já viu em casas de família que às vezes a poltrona do papai, onde o papai costuma se sentar, já tem um formato em que parece que é um molde onde se encaixa as costas do pai. Já entra lá e já está um pouco curva, já logo se encaixa lá e ninguém me mexe daqui, me tragam coisas. Bom, pois o comodismo é como essa poltrona. Que acontece? Que preferimos a vida cômoda. Por assim dizer, nos encostarmos naquele buraco. Não ver nem ouvir para não ter que mudar. Então, o primeiro inimigo da sinceridade íntima é a preguiça. Pessoas que nunca pensaram a sério em si mesmas. Nunca se perguntaram: eu estou indo bem ou não? Estou cumprindo a minha missão na vida ou não? Está tudo certo? Então vou dizer, como aquele fariseu que Jesus reprova: Senhor, muito obrigado, te dou graças. Eu não sou como os outros homens, não faço isso, não mato, não roubo. Não, então eu não quero nem pensar. Vamos lá. Esses ficam sempre encalhados. São mortos-vivos, porque não vivem, não têm vida por dentro. Vão por inércia, vão indo com alguns bons sentimentos e nenhuma ou pouquíssimas virtudes. O comodismo é uma moita para nos escondermos. Outra moita, os vícios. Eu não estou pensando agora no que comumente nós chamamos os vícios: droga, álcool, jogo. Não. Estou usando essa palavra no sentido que ela tem na ética natural e na moral cristã. Vício é o que se contrapõe à virtude. Virtude é o hábito bom, que já se incorpora à nossa personalidade, e vício é o hábito mau, que também se incorpora à nossa personalidade. E custa quebrar o vício, custa. E preferimos não ver. E, no entanto, é fácil que tenhamos hábitos maus em relação a todos os 7 pecados capitais. Orgulho, o hábito mau de querer ter razão sempre. Avareza, o hábito mau de que não mexam com as minhas coisas. A falta de generosidade. Luxúria, sensualidade, hábitos maus adquiridos, vícios. Ira, o hábito mau de responder sempre de mau humor a qualquer coisa que nos contraria. E é habitual, não é uma coisa que de repente há uma explosão de irritação que deixa todo mundo espantado. Puxa, nunca tínhamos visto isso. Não, vem a esposa, os filhos, os amigos, vem isso, os subordinados no trabalho, vem isso todos os dias. Esse sujeito, mau caráter, constantemente tem esse hábito.
já faz parte, ele acha até que faz parte da sua personalidade, e faz mesmo, faz parte da sua falta de personalidade. Esse sujeito que grita, que maltrata os outros, que se põe por cima dos outros e tem o hábito de fazer isso, não vale nada. E se ele se julga alguém, está enganado, não vale nada. Não tem personalidade, porque não se sabe dominar. Gula. Você é capaz de se moderar da gula? Ou está preso a esse hábito? Gula no comer. Comer mais da conta. No beber. Inveja. Criticar, ficar triste. Ficar mexericando. Por inveja de outras pessoas que alcançaram o que tem, o que nós não conseguimos. E a preguiça da qual já falava. De todos estes vícios, o pior é o orgulho. E quando digo vícios, é hábito mesmo. São José Maria gostava de citar, porque é muito verdadeiro, aliás, um ditado antigo, que talvez alguns de vocês conheçam, que dizia, já desde faz séculos, o melhor negócio seria comprar-nos pelo que valemos, nosso verdadeiro valor, e vender-nos pelo que nós julgamos que valemos. Pois sempre nos julgamos muito mais do que somos. Esse seria um negócio redondo. Orgulho, vaidade, como engana, como nos engana a nós mesmos. É, por exemplo, o caso daquele pai que diz: não, para mim os filhos são tudo, para os meus filhos eu dou a vida. E eu não duvido que se uma vez viesse um assaltante com um revólver, o pai se poria na frente, preferindo levar o tiro a ele, antes que atingisse os filhos. Não duvido. Mas talvez vai morrer sem que nunca apareça um assaltante, pela graça e misericórdia de Deus. Mas todos os dias está em casa. E aquele homem que diz: eu daria a vida pelos filhos, não lhes dá 15 minutos. Não lhes dá 10 minutos de estar com eles. E se são menores, de brincar com eles. Não pensa saídas em que vão fazer esporte juntos, mas daria vida, mas não dá pedacinhos insignificantes de vida. É aquele homem que se queixa e se dói, e com toda razão, dos males sociais, das pessoas que sofrem, das injustiças sociais. Mas você faz o quê? Há muitas pessoas que não podem fazer muito, mas fazem. Eu estou pensando agora em rapazes e homens casados, que fazem o possível agora por ajudar os que estão sofrendo necessidade por essa pandemia. E outros que em épocas normais, em que não temos nenhum desses problemas, como agora esse problema que está se alongando da pandemia, mas que vão ajudam, colaboram com iniciativas para ajudar os mendigos, os moradores de rua, para alegrar no Hospital do Câncer doentes, como aquele meu amigo e outros muitos que fazem, que estava indo sempre ao GRAAC para ir buscar as mães em bairros muito pobres que demorariam muito para chegar e ver o filho, ia buscar as mães, as levavam para que estivessem com o filho, depois as devolviam à favela, as devolviam à casa delas. E é uma pessoa que era professor de universidade, formado, e tinha uma empresa, e achava tempo, lógico. Ele e a esposa. Humildade, reconhecer. Senhor, quanto me falta para eu ser um bom cristão? Quantas virtudes me faltam? E não faço nada, quase nada. Cumpro como fariseu.
Eu não roubo, dizia o fariseu, não mato, não cometo adultério, pago o dízimo de tudo, portanto estou quites. E não. Jesus diz aos fariseus que se gabam de fazer muitas coisas, mas lhes falta a justiça e a misericórdia, a preocupação com os outros, dar-se aos outros. Cuidado com o orgulho. O que temos que pedir a Deus Nosso Senhor é aquilo que diz o Evangelho de São João depois da conversa de Jesus com Nicodemos. Umas palavras de Cristo que a mim me parecem maravilhosas, maravilhosas, e que deveriam nos fazer meditar muitas vezes. A luz veio ao mundo, essa luz que é Deus feito homem, Cristo, com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu amor imenso. A luz veio ao mundo. O Evangelho de São João começa dizendo: nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Olha, mais categórico do que essa frase de Cristo, tudo o que eu disse antes se resume aqui. Estão na moita. Não querem ver a luz, conhecer melhor a sua fé, o Evangelho, conhecer melhor a sua verdade. Eu sou um covarde, eu sou um egoísta, eu sou um mesquinho, apesar de que aparentemente sou um sujeito excelente. Preferem as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Pois, continua Jesus, quem faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Você já sentiu alguma vez que te convidaram para um retiro, para ler um livro, um bom livro, um livro espetacular, e sentir uma repugnância? Não quero, prefiro não me meter nisso, prefiro não. E na realidade o que quer dizer é, prefiro não pensar. Quem faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam descobertas, para que a coisa não fique franca, sincera, clara. É assim. Mas quem age segundo a verdade aproxima-se da luz. Esse agir segundo a verdade, todos os comentaristas da Bíblia dizem que se poderia traduzir assim: aquele que é sincero aproxima-se da luz, procura a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus, para que se veja, para que ele mesmo veja em primeiro lugar se está fazendo o que Deus lhe pede, o que espera dele. Jesus no Evangelho nos dá pistas para nos aproximarmos da luz e fazer um exame de nós mesmos. E, em poucas palavras, eu vou lhe lembrar 3 dessas pistas. A primeira é aquela frase de Cristo que os evangelhos repetem: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Quer dizer, o nosso coração, que na terminologia bíblica e muitas vezes na nossa linguagem comum, significa o íntimo de nós, o mais íntimo de nós, como quando a pessoa diz: eu te amo com todo o meu coração, com a inteligência, com a vontade, com tudo. Pois bem, onde estiver o teu coração, aquelas coisas que mexem com o teu coração, que você está querendo aquelas coisas, aí está o teu tesouro. O teu tesouro pode ser verdade ou mentira. Por exemplo, os que só pensam nas coisas materiais, o tesouro deles é dinheiro, 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 dinheiro. Que é como já se dizia em tempos muito velhos, aliás, bem no começo, São Paulo diz que o que estraga tudo escreve em grego, como você deve saber, é a filarguiria, o amor à prata. E outros monges de tempos antigos diziam: esse dinheiro que para o avarento, para os demais é uma necessidade, é um meio indispensável neste mundo, mas para o avarento é o esterco do diabo. Bom, onde está o nosso coração? Que coisas nos alegram?
Que coisas nos fazem vibrar? Que coisas nos entristecem? Vale a pena escutar o que dizia São Bernardo num sermão da Quaresma. Examina com cuidado o que é que amas, o que é que temes, de que te alegras, com que te entristeces. Todo o coração consiste nestes 4 afetos. Quer dizer, podemos ver como é o nosso coração fazendo essas 4 perguntas. O que eu amo? O que eu temo? Há coisas que todos tememos, porque ninguém gosta, lógico, estar doente, pegar o Covid-19, é evidente, não? Mas há pessoas que o que temem é perder o prazer, perder a comodidade, ter que lutar mais, ter que se sacrificar um pouco mais. Gostariam de estar tranquilos, como quem está repousando na rede. O que temes? O que amas? O que te alegra? Com certeza, e é uma tristeza dizer isso, porque significa falta de fé. Falta de fé espantosa. Te alegra muito mais ver um velho jogo de futebol, agora que as coisas estão difíceis, na televisão, do que comungar, receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu conheço muitas pessoas que não trocariam por nada. E que mesmo nesse tempo difícil, estão procurando comungar não só aos domingos, na medida em que as igrejas estão autorizadas a abrir e a ter celebrações, e a dar a comunhão e a confessar com restrições, mas que fazem o possível. Vou conversar um desses próximos dias, vou conversar pelo WhatsApp, pelo o visão, não sei como se diz tecnicamente, o audiovisual do WhatsApp, com o celular aqui na mão e outro também, um rapaz que está bem longe de São Paulo, que falamos com frequência, fazemos uma direção espiritual à distância, e ele me diz que está fazendo o possível. Bom, tenho que pegar um Uber para ir a uma cidade vizinha, para poder assistir à missa, mas eu vou. Bom, quem sabe o que é uma comunhão, sabe que vale mais do que todos os tesouros do mundo. Examina teu coração. O que amas, de que te alegras, com que te entristeces. A outra frase de Cristo que nos pode ajudar a conhecer-nos diz: a boca fala do que há no coração. O que temos dentro sai pela boca. Se no coração estamos de mau humor porque não aceitamos as coisas, estamos meio revoltados, vão sair palavras pessimistas, negativas, talvez ofensivas. Se o nosso coração está na paz de Deus, vai sair um sorriso. E uma palavra boa. E uma palavra que anime a pessoa, que dissolva o ácido que a outra pessoa talvez está soltando com as suas palavras. A boca fala do que há no coração. Podemos perguntar-nos, falamos muito de nós mesmos? Vaidade. Falamos demais? Vaidade. Interrompemos os outros? Desprezo pelos outros. Escutamos, não só por delicadeza ou educação, mas com interesse, valorizamos os outros. E estamos nos aproximando do que São Paulo nos pede na carta aos Filipenses. Considerai cada um aos outros superiores a vós mesmos. Bom, isso é uma ficção. Não, São Paulo é cristão, como você sabe, não? E um cristão sabe que tem que ver no próximo o próprio Cristo. O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes de Jesus. Criticamos, somos mexeriqueiros.
falta de caridade, estamos falhando no principal mandamento de Cristo, que é amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. E é bom descobrir, para lutar, para pedir a graça da caridade e da compreensão. Outra pista, mas eu agora não vou me deter muito nesta, embora é muito importante, é examinar quais são as nossas autênticas intenções. Por que fazemos as coisas? E isso nos levaria a uma meditação inteira. Talvez outro dia a faremos sobre a retidão de intenção. Mas agora vou me limitar a lembrar uma brincadeira, uma piada, que o falecido Dom Rafael Cifuentes me contava e que eu acho que ele talvez se tenha inspirado, não tenho certeza, em alguma das crônicas do Nelson Rodrigues. E acho tão expressiva essa história, esse episódio engraçado, que já o contei muitas vezes. Era um velório em casa. Na sala estava o que tinha morrido, o homem da casa. Estava rodeado de amigos que tinham ido lá assistir ao velório. Alguns rezavam, outros não. E a esposa estava dentro, atarefada com coisas que tinha que cuidar. E de repente ela ouve que os que estão cercando o caixão, quase todos eles amigões do boteco que o marido frequentava, começam a dizer: que homem! Era tão bom, era tão afetuoso com todos, era tão alegre, era tão amável. E de repente a mulher fica assustada, chama o menino, um filho que estava por lá: Joãozinho, olha, você quer ir lá na sala para ver se o que está no caixão é mesmo o seu pai? Porque ela sabia que era o contrário, ela apanhava, via só caras feias, via só resmungos, infelizmente. Nós temos duas caras. Esse pobre homem, que ninguém sabe quem é, esse pobre homem tinha vida dupla. Fora de casa era um encanto. Em casa era insuportável. E nós? Basta-nos pensar uma coisa. Há virtudes, entre aspas, que só exercitamos quando queremos ficar bem com os estranhos, com gente de fora. Aí somos pacientes, somos amáveis, pedimos desculpas. E não exercitamos em casa, na família. Então, é para pensar. Porque virtude autêntica é aquela que se vive em toda parte. Sempre e em toda parte. Bem, aí temos umas ajudas que Nosso Senhor nos dá para nos conhecermos um pouco melhor e avançar nessa virtude, nesse primeiro aspecto da virtude da sinceridade, de ser homens autênticos, verdadeiros, nesse sentido. Homens que procuram se conhecer, que não fogem da luz, que não se escondem na moita das desculpas, mas que querem viver como a Bíblia diz de alguns daqueles antigos patriarcas. Caminharam na presença de Deus, sob o olhar de Deus, sabendo que Deus os via e o que lhes importava era isso, o que Deus vê em mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ter essa sinceridade, essa franqueza, a ser interiormente como aquele rapaz, pois devia ser jovem, Natanael, que deu a primeira das alegrias que Cristo teve ao encontrar na sua vida pública corações bons.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Sou sincero com Deus. Esforço-me por conhecer-me e por reconhecer humildemente os meus defeitos, sem pretender mascará-los com justificativas e desculpas. Fujo de aprofundar nas verdades da fé, nos ideais do cristianismo, por medo de ver claro e ter que mudar. Fico contente quando enxergo melhor os meus defeitos e agradeço a Deus essa luz que me põe na alma para que possa corrigir-me e melhorar. Procuro empregar os meios que conduzem à sinceridade do coração, ao conhecimento próprio, à meditação, o exame de consciência diário, a confissão frequente e a direção espiritual. Pergunto-me de vez em quando por que faço as coisas, quais são as minhas verdadeiras intenções. Esforço-me por eliminar as motivações menos retas e por fazer o bem com pureza de coração. Caio em pequenas mentiras por vaidade, covardia ou interesse. Tenho o vício de exagerar ou de dizer apenas meias-verdades. Tenho a consciência clara de que divulgar, sem fundamento ou indevidamente, faltas alheias, pode ser um pecado grave de calúnia ou de difamação, e que existe a obrigação de reparar o mal causado com esses comentários. Percebo que a sinceridade deve estar sempre unida à caridade e que, por isso, deve-se evitar dizer aos outros as verdades de forma agressiva, irritada ou humilhante. Procuro que as minhas palavras sejam positivas, construtivas, estimulantes. Evito as críticas e lamentações que deixam mal dispostos os outros.
Nas minhas conversas, procuro expor o meu pensamento de modo sereno e positivo, sem discutir. Ato de contrição. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação deste recolhimento, nós contemplávamos a alegria de Jesus com Natanael, um verdadeiro israelita em quem não há engano, não finge, não mente. Os primeiros cristãos tinham um sentido muito delicado e muito profundo da necessidade de serem verdadeiros, de não mentir. São Paulo escreve, por exemplo, tendo vós rompido com a mentira, quer dizer, dá como coisa assente que o cristão, depois de receber o batismo, rompeu com a mentira. Tendo vós rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo. Isto que São Paulo nos pede, que é o normal para um cristão e para um homem honrado em geral, seja qual for a religião, ou mesmo que não tenha nenhuma religião, isso que é o normal, que cada um diga a verdade ao seu próximo, é o que a ética chama virtude da veracidade. E o Catecismo da Igreja diz que essa virtude consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação, da dissimulação e da hipocrisia. E São Tomás de Aquino, citado também pelo Catecismo, dá um motivo muito razoável. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. O homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade.
quando na sociedade se introduz a mentira, o engano, a simulação, a vida social se torna asfixiante. Receios, desconfianças, etc. Medo de que as coisas que nós dizemos, as verdades sinceras que nós dizemos, sejam mal interpretadas, mal utilizadas. A virtude da veracidade é dizer a verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez lhe estranhe. Dizer a verdade sempre é virtude? Resposta: não. Às vezes, dizer a verdade é pecado. E pode, inclusive, ser pecado grave, como veremos a seguir. Só é virtude dizer a verdade quando está unida essa veracidade a outras 3 virtudes: a justiça, a caridade, que é o amor ao próximo, e a discrição ou prudência. Justiça, caridade, discrição. Veja o que diz o Catecismo da Igreja sobre a mentira. Diz: mentir é induzir em erro aquele que tem o direito de conhecer a verdade. Às vezes há perguntas indiscretas de uma pessoa que não tem nenhum direito de conhecer as coisas, a verdade, o que acontece, e que insiste. E temos que evitar mentir, dizer uma mentira redonda, grossa, dizer o contrário do que é. Mas negar-nos a responder, isso sim. Ou achar uma desculpa para acabar a conversa. Dizer a verdade quem tem o direito de conhecer a verdade. É óbvio, nas compras, nas vendas, quem não diz a verdade está dando um golpe. Está vendendo gato por lebre. Quer dizer, nessas transações é preciso ser honesto, dizer a verdade. Quando se dá de uma legítima autoridade que indaga algo que realmente tem o direito de perguntar, tem que se responder honestamente. Quando o médico interroga, é uma besteira não dizer todos os sintomas. Bom, isso nem deveria servir de exemplo do que estou dizendo agora. Mas, por exemplo, a Igreja, é natural que a Igreja pesquise a verdade antes da celebração de um casamento. Por que a Igreja exige, pede, antes da celebração de um casamento católico, a certidão de batismo? Porque se a pessoa não fosse batizada, o casamento seria nulo. Porque exige uma certidão negativa de matrimônio válido na Igreja, que às vezes tem que ser solicitado em outro estado, longe, e demora, porque já assim evita o perigo de enganos, de bigamia, de uma pobre mãe de família que está num estado longínquo, pobre, com dificuldades, e o marido foi ganhar a vida para ajudar a família, ajudar os filhos, e agora enrola e pretende disfarçar o seu casamento e casar com outro. Isso é um crime, lógico. A Igreja tem todo o direito de pedir essas coisas que garantem que não se prejudica a um terceiro, nem se faz uma falsidade. Há circunstâncias em que dizer a verdade é uma injustiça. E, concretamente, é muito claro em duas matérias. Primeiro, a difamação. Assim como a calúnia consiste em dizer uma falsidade e atribuir à pessoa uma coisa, um crime, um ato ruim que a pessoa não fez, ou umas palavras que a comprometem, mas que a pessoa de fato não falou. Então, difamar, caluniar,
é dizer uma mentira. Quer dizer, além de ser uma falta de justiça, é uma falta de caridade muito grave, porque mancha injustamente a honra de uma pessoa. Agora, a difamação não é mentir, é dizer a verdade. Você que acha de uma pessoa que soube, por uma confidência que alguém lhe fez, algo que não é público, não é sabido, e chega a um menino de 12 anos e lhe diz: tua mãe não é tua mãe. Ele sempre pensou que aquela senhora era a mãe dele. Não, tua mãe era uma prostituta que teve um filho e o abandonou. Teu pai, esse filho é você. Teu pai acolheu, casou-se, a esposa dele, que é a que você chama mãe também. Quem faz isso é um canalha. Está dizendo uma verdade. Uma verdade que primeiro, pertence à intimidade das consciências dessas pessoas envolvidas. E depois que é uma verdade dita para fazer um mal, para deixar desnorteada, acabada uma criança. É um pecado gravíssimo. Quer dizer, aí dizer uma verdade é um pecado muito grave. E o outro caso, além da difamação, é difundir suspeitas. Estamos num mundo em que, infelizmente, a suspeita é vendida como se fosse verdade. Eu sei que quem deveria pensar nisso é a mídia honesta. Jornais, rádio, televisão. Faz parte da ética profissional. E existe essa mídia honesta, não há dúvida nenhuma. Mas quando falta o senso moral, o chamado jornalismo investigativo, que muitas vezes foi excelente e fez um grande bem ao país, quando foi honesto mesmo, mas esse chamado jornalismo investigativo, baseado apenas em suspeita e mexerico, que faz chafurdar a honra de pessoas que não têm nenhuma culpa, não fizeram nenhum crime, as faz chafurdar na lama, é uma canalice, é uma infâmia. A suspeita, cuidado, porque grande parte dos mexericos, é interessante como o Papa Francisco fala e falou muitas vezes do mexerico, mesmo dentro da Cúria Romana, ele dizia. E combate o mexerico, porque o mexerico mexe com a honra das pessoas na base de suspeitas muitas vezes. Não é verdade. Alguns se lembrarão daquele caso que já faz anos, foi famoso em São Paulo, o caso da escola base. Uma escola criada por uma família trabalhadora, honesta, honestíssima. E de repente houve uma mãe um pouco nervosa, um pouco louca, que entendeu mal o que disse o filho dela, aluno dessa escola, que não sabia o que estava dizendo a criança. Mas ela entendeu como se tivesse sido que um professor ou o próprio diretor cometeu com o filhinho dela um atentado ao pudor e denunciou. E um delegado assumiu. Aí se sentiu de repente Sherlock Holmes, o delegado, o grande salvador da pátria. E foi aos jornais, e foram aos jornais, e houve especialmente algum jornal que inchou a notícia. Quando se descobriu a verdade, que era tudo falso, falsíssimo, a escola já estava arruinada, o casal dono da escola já tinha se separado, estava psiquicamente feito um coitado, o dono, mãos de psiquiatra, e tudo por uma suspeita infundada, mentirosa. E a mídia destruiu família, destruiu. Será que a mídia, quando faz isso,
sente algum remorso. Olha, a mídia são pessoas. Não estou pensando em que as folhas de papel, ou as telas de televisão, ou as câmeras de televisão tenham remorso. São as pessoas. Eu não sei, mas gostaria de não estar na pele dos que fazem isso, sem remorso, no dia do juízo que virá. Porque, tal como eu, todos eles morrerão e, como diz São Paulo, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, onde a verdade resplandecerá. Justiça, dizia. A verdade deve ser dita com justiça. Depois, com caridade. Duas frases de São Paulo. Uma da primeira carta aos Coríntios diz: fazei tudo na caridade. É, vamos dizer, uma espécie de lema do cristão. Tudo que você fizer, faça-o no amor. Faça-o com amor. Quando sai do amor, Santo Agostinho nisso era muito sensível. Em escritos dele, tem, por exemplo, escritos sobre a fé e a moral da Igreja, em que ele diz: todo aquele que interpreta a teologia, a moral, fora da caridade, erra. Não entendeu Deus. Não entendeu a palavra de Deus. Outra frase de São Paulo, depois de dizer fazei tudo na caridade, na carta aos Efésios, fala de praticar a verdade com caridade. Eu me lembro que o meu primeiro contato com o Opus Dei foi na minha cidade natal, onde havia uma residência de estudantes. E eu fiz um retiro numa Semana Santa, sendo aluno de terceiro ano de Direito. E fiz um retiro que éramos muito poucos, devíamos ser 8 ou 10. E estávamos na capela, no oratório, à volta do altar. Tinha uns assentos à volta do altar, de uma maneira muito íntima, muito perto do sacrário. Aliás, foi um retiro excelente, que nunca esqueci, esse retiro. Bom, mas neste retiro, o padre que dirigia o retiro nos fez notar que o altar tinha no seu frontal uma frase em latim, que essa frase da carta aos Efésios estava em latim: veritatem facientes in caritate, fazendo a verdade no amor, com caridade, dizendo a verdade no amor, com caridade. Aquela frase me ficou gravada. Talvez porque naquela cidade, a minha cidade de nascença, embora a minha cidade de vida, 80% de vida é São Paulo, mas naquela cidade, fazia anos, eu não alcancei isso. Tinha havido uma campanha de calúnias contra o Opus Dei, movidas às vezes até por pessoas que deveriam fazer exatamente o contrário, que não tinha causado a não ser santificar as pessoas. No Opus Dei, que eram 4 gatos pingados. E aquilo os ajudou a ser melhores e a seguir o conselho do fundador: calar, rezar, perdoar e trabalhar. Não se deixar abalar. Calar, rezar, perdoar, trabalhar. É algo que é um lema sempre que nós nos sentimos abalados por alguma injustiça. Mas fazer a verdade com caridade. Às vezes há pessoas que dizem as coisas aos outros que são verdade. Isso, infelizmente, se dá muito em famílias, em pessoas que têm uma certa intimidade, que quer dizer, jogam as verdades na cara do outro como se fossem pedras. Espetam as verdades como se fossem punhais, uma punhalada. Porque você isto, porque você fez aquilo, vai me ouvir.
E há muitos que são os covardes, que só dizem essas verdades que, ferindo, como uma explosão de ira, só as dizem quando estão irritados e perdendo o domínio, porque não têm covardia de falar. Por isso, eu entendo muito bem que São José Maria insistisse. Isso pode ser visto no livro Caminho em muitos pontos. Não fales quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais ainda. E então, com a intenção purificada, não deixes de repreender. Pais, mães, professores, não acho que seria muito bom fazer isso? E outro pensamento do mesmo livro Caminho, eu resumo a ideia um pouco mais extenso, mas diz, não falar quando estamos irritados, porque sempre vamos dizer muito mais, vamos dizer pelo menos algo mais que não quereríamos dizer e depois nos arrependeremos. E é verdade. Aí solta de repente, explode, tira o estopim da bomba e sai estilhaços por tudo quanto é lado. Portanto, a verdade com caridade. E as verdades, isso que dizem, esse vai me ouvir, vou dizer umas verdades. Não, espera aí. As verdades, às vezes, convém dizê-las, mas com lealdade. E fazer o que Jesus ensina no Evangelho. Não sei se você se lembra desse trecho, por exemplo, do Evangelho de São Mateus. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Jesus diz sim, é bom dizer verdades aos outros, mas a sós, com confiança, com carinho, com afeto, para ganhar aquele coração. Não para machucar, como eu dizia antes, um pouco expressivamente demais, para espetar uma faca. Não. É a correção fraterna que se chama, que os bons cristãos sabem praticar, dizendo a verdade como deve ser dita. Onde, quando e como convém. A verdade não pode ser dita de qualquer jeito. Por exemplo, pais que dizem um pouco certas verdades um ao outro, o pai e a mãe ao pai, diante das crianças, diante dos filhos. É um desastre isso. Falem, calma, espera pelo dia seguinte. Falem a sós, que é o que diz Jesus. Vai corrigi-lo a sós contigo. A sós. Essas pessoas que às vezes soltam verdades ofensivas até, quando há público, não teriam coragem de dizê-lo a sós. Não teriam. Os que quando fazem parte de um grupo que está xingando alguém por qualquer motivo, gritam também, a sós com aquela pessoa xingada, insultada, jamais teriam coragem de fazê-lo. Então são covardes. E Jesus nos quer valentes, honestos, sinceros. Dizer por caridade, não para ofender, não por desabafo. E então, às vezes, se faz um bem muito grande. Uma amiga que fala com uma amiga de coração a coração, e a outra percebe que o que quer é o bem dela, e lhe explica por que algumas atitudes não são tão boas assim. O namorado que explica a namorada, ou vice-versa, a namorada que explica ao namorado que certas atitudes não estão muito certas diante de Deus. E o diz com afeto, com carinho, não diz dando patada. Ajuda, o outro melhora, ou a outra melhora. Vão se tornando mais dignos, vão ganhando sentido da virtude. Viver a verdade com caridade. A caridade, isso
eu queria mencioná-lo nesta meditação. A caridade, o amor aos outros, exige, às vezes, sem insultar pessoas, sem raiva de pessoa nenhuma. Raiva de pessoa, mesmo que seja um criminoso, não está de acordo com o Evangelho. Agora, seguir a doutrina que Santo Agostinho diz de uma maneira cristalina. Combater o erro, mas amar o que erra, rezar pelo menos. Quando Jesus diz amar os inimigos, a coisa prática que aconselha é rezar pelos que vos perseguem, que são injustos, que vos fazem o mal. Claro que tem todo o direito de se defender com as armas legítimas e justas. Mas, hoje em dia, pais e mestres católicos têm que saber preservar os filhos ou os alunos da mentira do mundo. A mentira do mundo. Essa mentira do mundo tem um nome: o politicamente correto. Em grande parte, o politicamente correto é uma coleção de mentiras concatenadas que se erigiram em sistema obrigatório e puseram a máscara da verdade. Essas são as verdades. E quem não aceita essas verdades é um intransigente, é um fascista. É um fundamentalista. É uma pessoa desprezível. E então se cai na ditadura do relativismo, como dizia o Papa Bento XVI. Ninguém pode defender uma verdade. Tudo é relativo, não há verdades, exceto as que o politicamente correto impõe. As que o politicamente correto, que é mentiroso de alto a baixo, impõe, são as únicas verdades. O ano passado, o cardeal prefeito da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que é como o ministério que no Vaticano, colaborando com o Papa, se ocupa do culto divino, da liturgia, dos sacramentos. Esse cardeal, que é um cardeal africano, natural da República da Guiné Ocidental, que aliás foi perseguido no seu país, porque a maioria, por um lado, a maioria são muçulmanos, e por outro, o governo era comunista. Não sei se ainda é. Mas lançou um livro que é interessante, tem como título Palavras dos Discípulos de Emaús. Está anoitecendo e o dia já declina. Nos diversos países deram traduções, mas todas dizendo o mesmo, as palavras do Evangelho, quando os discípulos de Emaús pedem a Cristo que fique com eles. Já está escurecendo, o dia declina. E ele falava de que aquele incêndio de Notre-Dame de Paris, que deixou desolados todos os que têm coração sincero, não têm fanatismos anti de nada, crentes ou não crentes, sobretudo católicos. Quantos se via lá na televisão enquanto caía aquele pináculo da Notre-Dame de Paris, aquela igreja antiquíssima, caía, queimada pelo fogo. Choravam, estavam com o terço na mão, estavam rezando. E o cardeal Sará, que assim se chama, diz assim: hoje, em todos os cantos, ele se referia à Europa, mas também a nós nos toca uma parte disso. Em todos os cantos a igreja parece estar em chamas. Parece devastada por um incêndio muito mais destrutivo
que é o da Catedral de Notre-Dame. Esse fogo, esse incêndio que assola a Igreja, particularmente na Europa, é o da confusão intelectual, doutrinal e moral. É a covardia de proclamar a verdade sobre Deus e sobre o homem, e de transmitir os valores morais, éticos da tradição cristã. Quer dizer, cristãos que têm covardia de defender. É a perda da fé, do espírito de fé. A perda no sentido da objetividade da fé. O contrário dessa objetividade da fé, que tudo é relativo e nada é verdade. Portanto, a perda do sentido de Deus. E mostra atitudes covardes nas quais incorrem católicos e até pessoas que por vocação deveriam estar a serviço de Deus da manhã à noite e da noite à manhã. Diz, o ensino moral da Igreja parece muito exigente, vamos atenuá-lo. Ele se coloca na posição desses que têm covardia de amar e defender a verdade. Vamos diluir a moral no relativismo e no laxismo. Vamos colocar mais o foco nas questões sociais. A doutrina católica é criticada na mídia, mudemos a doutrina. Vamos adaptá-la às mentalidades e perversidades morais do nosso tempo. Vamos adaptá-la à nova ética global promovida pelas Nações Unidas, dizia o cardeal. Vamos adaptá-la à ideologia de gênero. Queremos fazer da Igreja uma sociedade mais humana e mais horizontal. Queremos que ela fale a língua da mídia. Queremos torná-la popular. Mas uma tal Igreja não interessa a ninguém. Isso era uma conferência que pronunciava em Paris, com muito público, entre outros, estavam assistindo o cardeal de Paris, e muitos padres e freiras, religiosos e leigos, no ano passado, apresentando o livro a que antes me referia, que aliás está traduzido ao português e editado no Brasil. Mas ele dizia, se essa igreja moderninha, entre aspas, que brinca de namorar com essas doutrinas errôneas, do politicamente correto, uma tal igreja não interessa a ninguém. Quando começou esse namoro com os erros do mundo, já faz umas décadas, o grande filósofo católico Jacques Maritain dizia: a igreja que desejava conquistar o mundo parece que está se ajoelhando diante do mundo. O tal igreja não interessa a ninguém. Meus caros amigos, continuo com palavras do cardeal Sará. O mundo não precisa de uma igreja que seja o reflexo da própria imagem do mundo. A igreja deve ser como uma catedral. Tudo nela leva a cantar a glória de Deus. Ela deve constantemente orientar nosso olhar para Ele, como o pináculo de Notre-Dame apontando para o céu. Nossa unidade, dizia, dos católicos, será forjada em torno da verdade da doutrina católica e do ensino moral da Igreja. Não há outro caminho. Querer ganhar popularidade na mídia ao preço da verdade é como reeditar a obra de Judas. Não tenhamos medo. Que presente mais maravilhoso podemos apresentar à humanidade que o da verdade do Evangelho? Que tesouro mais precioso oferecer-lhe senão a luz do Evangelho e a sabedoria de Deus, isto é, Jesus Cristo. Não quero me estender mais neste ponto, mas acho que pais, sobretudo, que são responsáveis pela educação dos filhos, professores, mestres católicos responsáveis, que têm almas nas suas mãos, deveriam meditar nestas coisas. Não para entrar em polêmicas azedas, incendiárias, não. Isso não leva a nada, leva só a brigas. Mas para sentir a necessidade de dar a verdadeira doutrina e fazê-la amar, apresentá-la de tal maneira como ela é, que a verdadeira doutrina é amável, a verdadeira doutrina é empolgante, a verdadeira doutrina convida a dar a vida por ela.
a verdadeira fé. Finalmente, eu dava 3 virtudes que tornam autêntica a veracidade, a justiça, a caridade e a discrição, porque às vezes há verdades que têm que ser guardadas. Eu agora não vou poder me entreter nisto, já me alonguei um pouco demais, mas o que acontece? Que há segredos legítimos. Segredo profissional, segredo confiado, uma pessoa que uma coisa da intimidade dela que não afeta o povo, nem a ordem pública, nem a sociedade, nem faz mal a ninguém, não divulgá-la, mas confia, olha, tal coisa, tal outra. A pessoa que aceita, alguns cinicamente dizem, se você quer divulgar algo, peça a alguém, conte a alguém e peça-lhe que guarde segredo. Daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo. Bom, isso é ironia, lógico. Mas, moralmente, um segredo que nos foi confiado, nós não podemos usar dele, não nos pertence. Qual é a única exceção? Eu vou ler, e assim simplificamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Aí está também o segredo profissional, lógico. Só um segredo que não há nada, nem a morte, nem nada pode justificar a revelação. É um segredo que quem o tem deve guardá-lo mesmo que o esfolem vivo, mesmo que o queimem vivo, mesmo que o matem. É o segredo da confissão. O que diz o Catecismo da Igreja? Nos casos em que a retenção dos segredos causasse àquele que os confia, àquele que os recebe, ou a um terceiro, prejuízos muito mais graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade, podem e às vezes devem ser revelados. Por exemplo, o segredo médico, o médico e o advogado têm o sigilo profissional, o segredo profissional. Mas, se guardar esse segredo, imagina os médicos, pode resultar num dano público. Tem que dizer. Há uma pessoa que tem essa doença epidêmica. E ela me confiou em segredo, mas não dá para guardar esses segredos. Vou terminar, não vamos alongar mais. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a amar a verdade, a amar a sinceridade, alegrar-nos com ela como Cristo se alegra, a amar a luz, a procurar a luz, aquelas frases tão bonitas que nós líamos no Santo Evangelho. E eu diria, como resumindo, seja sincero com Deus, e então aprenderá a ser sincero com o próximo. Acho que é o melhor conselho que eu, no final desta meditação, lhe posso dar. Procura primeiro o que viemos na primeira meditação. Uma grande sinceridade com Deus. Aí será fácil guardar a verdade, ser veraz, viver a veracidade com o próximo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.